Olá, amores do meu coração. Como é que vocês estão? Estão quietinhos em casa? Lembre-se que vocês não estão de férias. Vocês estão em isolamento social por causa da pandemia que nós estamos vivendo e que logo, logo passará, para que nós possamos nos reencontrar e matarmos as saudades, tá certo? Agora a nossa aula é de geografia. As regiões do IBGE. O Brasil foi dividido de várias formas ao longo de toda a sua história. Atualmente, o Brasil é dividido em 5 regiões, que englobam os estados. Quais são elas? Eu tenho certeza que vocês já sabem, porque nós estudamos isso em sala de aula. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Olha aí o mapa. Agora ficou mais fácil para a gente identificar cada região. De verde nós temos a região Norte, que é a maior região brasileira. De amarelo nós temos a nossa região, região Nordeste. De cremezinho aí nós temos o Centro-Oeste, onde está localizado Brasília, a capital do nosso país. De azul claro, nós temos a região Sudeste, onde tudo começou. Lembra lá no início do século XIX, a produção de café. Aí na região Sudeste nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, os estados onde houve as primeiras povoações no início do século XIX aqui no Brasil. E de azul escuro, nós temos a região Sul, que é a menor região, só com 3 estados brasileiros. Vamos adiante. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, viu que o Brasil era muito extenso. Então, foi por isso que ele dividiu o Brasil nessas 5 grandes regiões que nós acabamos de ver. E para dividir o Brasil em 5 regiões, o IBGE agrupou os estados de acordo com uma combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos. Tipo assim, eles pegaram, esses estados aqui são banhados pelo litoral, estão próximos do litoral. Então, vamos agrupá-los aqui na região Nordeste. Nesse estado daqui, a umidade é grande, tem muitas florestas. Vamos agrupar aqui alguns estados e formar a região Norte. E assim sucessivamente. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, resolveu fazer essa divisão, decidiu fazer essa divisão de acordo com essa combinação dos aspectos naturais e sociais, além dos econômicos, de cada estado. Observe aí esse mapa que a Pro colocou. Nele estão todos os estados com as suas respectivas capitais. Eu tenho certeza que vocês lembram, porque a Pro já pediu isso em sala de aula, para que vocês escrevessem, não é? Todos os estados que formam o Brasil e as suas respectivas capitais. Nós podemos ver aí o nosso
a nossa região, a região Nordeste, formada por 9 estados e suas respectivas capitais, não é? Bahia, Salvador, Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió, Pernambuco, Recife e assim sucessivamente. Paraíba, João Pessoa, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina e assim sucessivamente. Agora a Pro colocou esse mapa aí só com as siglas. Eu lembro que na nossa aula alguns alunos, ao invés de copiarem os estados, colocaram as siglas. Então a Pro decidiu colocar esse mapa aí para que vocês relembrassem as siglas de cada estado. AM, Amazonas, RR, Roraima, PA, Pará, RO, Rondônia, AC, Acre, AP, Amapá, TO, Tocantins, não é? Que são os estados que formam a região norte. E assim como as outras de cinza, aí nós temos a região centro-oeste, onde nós temos Mato Grosso, MS Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, onde está localizada Brasília, nossa capital. Agora vocês vão copiar e responder as atividades abaixo em seu caderno. Primeiro, a atual divisão regional brasileira foi realizada em 1970 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Conforme essa regionalização, cite os complexos regionais do Brasil e seus respectivos estados. Ou seja, vocês vão colocar o nome de cada região e quais os estados que formam cada região, tá certo? Segundo, identifique as regiões do Brasil no mapa. Aí vocês vão colocar lá, número 1. Quem é que está aqui no número 1 de rosinha aí? Que região é essa? Região Centro-Oeste. Aí vocês vão colocar 1, Centro-Oeste. Número 2, de marrom aí. Quem é que está de marrom aí? Região Nordeste. Número 3, aí vocês vão ver que região é essa. Não vou dar mais resposta, porque eu tenho certeza que todos vocês sabem, tá bom? Bora lá. Terceiro, a região do Brasil que possui a maior extensão territorial é Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Só olhando no mapa, vocês já sabem qual é a maior região do Brasil que possui a maior extensão territorial. Pelo tamanho, vocês sabem logo. Quarto, a região brasileira mais populosa é... Essa está fácil demais, nós vimos em sala de aula. Centro-Oeste, Norte, Sul, Sudeste, Nordeste. Eu ainda disse para vocês que lá tem muitas indústrias, pessoas de todos os outros estados vão para lá comprar mercadorias, porque lá tem um polo de indústrias muito grande e o comércio é bastante desenvolvido. Agora, nós vamos ver as regiões geoeconômicas. Como assim, região geoeconômicas, se nós acabamos de ver as regiões do Brasil? Você já parou para pensar o quanto o Brasil é grande? Somos o 5º maior do mundo em tamanho territorial. É comum que se diga que o nosso território é de um país continental, pois a sua área equivale à de um continente. Por esse motivo, precisamos regionalizar o nosso espaço geográfico
para melhor compreendermos como é que ele funciona. Então, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. É tão grande que é do tamanho de um continente, não é? Tipo, continente europeu, asiático, a Oceania, a África. Então, só o Brasil, que faz parte do continente americano, é do tamanho de um outro continente, desses que a Pro citou. Então, para melhor compreender como é que funciona essa regionalização, não é? Foi criado essas regiões geoeconômicas. Assim é mais fácil para o poder público criar políticas de melhoria a partir dos dados sobre o desempenho das diferentes localidades. A mais conhecida das regionalizações é a do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divide o Brasil em 5 regiões, mas existem outras propostas. Uma das regionalizações do Brasil mais adequadas para a compreensão do território é a que divide o nosso país em 3 regiões geoeconômicas. Não esqueçam. Quais são elas? O Centro-Sul, o Nordeste e a Amazônia. Olha lá a nossa região, como ela é importantíssima, não é? Ela é tão importante que ela se tornou uma região geoeconômica do Brasil, para melhor entendermos o funcionamento de toda a regionalização brasileira. A divisão do país nessas 3 áreas é importante porque revela os principais contrastes tanto do processo de ocupação histórica do território quanto nas características econômicas e sócios atuais. Outro aspecto é que essa regionalização não obedece à fronteira dos estados, como acontece com a divisão feita pelo IBGE. Ou seja, tem a região geoeconômica, ela pode abranger estados de outra região política. Ou seja, regiões do Nordeste podem possuir características típicas de alguns estados da região ou da região norte. E aí formando uma só região geoeconômica. A seguir, vamos conhecer um pouco sobre cada região geoeconômica. A Amazônia. Aí vocês lembram logo lá da região norte, aquela que é a maior em extensão territorial, não é? Abrange os territórios dos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e parte do Maranhão, do Tocantins e do Mato Grosso. Viram aí que na Amazônia, na região geoeconômica da Amazônia, entrou o estado do Maranhão, que é da região Nordeste, do Mato Grosso, não é? Apesar de ser a maior das regiões, é a menos povoada, com várias de suas áreas contendo o que se chama de vazios demográficos, ou seja, é uma área bem extensa com pouco povoada, sendo pouco povoada. Isso ocorre graças ao baixo número de habitantes por quilômetro quadrado. A Amazônia é também a região que apresenta os menores índices de industrialização do país. Embora exista a Zona Franca de Manaus e o polo petroquímico da Petrobras, que são importantes áreas produtivas e que empregam muitos trabalhadores. Gente, Manaus é a capital do Amazonas. E em Manaus fica essa Zona Franca de Manaus, é de suma importância para a economia brasileira, porque lá tem um polo industrial bastante desenvolvido, onde eles fabricam, tem indústrias de vários tipos que fabricam diversos
domésticos, eletrônicos, automóveis, uma série de produtos de alta tecnologia. A Amazônia contribui somente com 8% do produto interno bruto brasileiro, mas sua importância encontra-se mesmo na conservação da floresta amazônica, que é cada vez mais ameaçada pela fronteira agrícola no país. As principais capitais dessa região são Manaus, Palmas e Belém, ou seja, Amazonas, Manaus, Tocantins, Palmas e Pará, Belém. Olha aí, ó, Manaus, uma das principais cidades da região geoeconômica da Amazônia. Tem essa foto aí muito bonita, não é? Da cidade de Manaus. Nordeste, onde nós estamos incluídos, não é? A região geoeconômica do Nordeste foi a primeira área do Brasil a ser ocupada pelo processo de colonização e guarda até hoje as marcas desse evento histórico. Ela abrange os estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, além do leste do Maranhão e o norte de Minas Gerais. Viram aí que pegou o leste, ou seja, um pedaço do estado de Minas Gerais, que fica na região sudeste. Então, região geoeconômica pode fazer essa junção, pode não, faz essa junção de estados, de regiões diferentes, embora com características semelhantes. Essa região passou por problemas históricos, sobretudo ao longo do século XX, quando a concentração econômica do Brasil ocorreu no Centro-Sul. Por causa disso, além de alguns problemas relacionados com o clima seco em algumas áreas, o Nordeste sofreu em grande parte com a imigração, ou seja, a saída de habitantes para outras regiões, além de apresentar um elevado grau de dependência. O Nordeste era uma região muito defasada, onde faltava muita oportunidade de emprego, principalmente no sertão nordestino, onde a falta de água era e é ainda um fator que maltrata os nordestinos. Então, desde muito cedo, os nordestinos saíam para outros estados em busca de melhores condições de vida. Atualmente, a região Nordeste está recuperando-se, industrializando-se e aumentando a sua participação no PIB, no Produto Interno Bruto Brasileiro, que atualmente se encontra no índice de 14%. As principais cidades são Salvador, que já foi a capital do Brasil, a primeira, né, gente? Fortaleza, Recife e Natal. Olha aí a foto que a Pro escolheu, foi Fortaleza, um importante centro econômico da região Nordeste, não é? O turismo lá é uma das atividades econômicas que enriquece essa região geoeconômica devido à beleza de suas praias e dunas. Então, é uma foto muito bonita, a Pro escolheu essa daí para que vocês deem uma olhada. E, por último, o Centro-Sul, a outra região geoeconômica do Brasil. O Centro-Sul ocupa a área dos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, além de parte do Mato Grosso e de Minas Gerais. É a região mais povoada e economicamente mais avançada, sendo responsável por mais de 78% do PIB brasileiro, apesar de ocupar apenas 26% do território. Vocês observam aí que é uma diferença muito grande de desenvolvimento para a região geoeconômica do Nordeste, que oferece 14% de
do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, não é? As principais metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, como vocês sabem, foi onde tudo começou, o povoamento começou, se desenvolveu graças ao cultivo do café, aqui com a mão de obra escrava, que veio da África, primeiramente, não é? Então, São Paulo e Rio de Janeiro encontram-se nessa região. Além disso, as áreas de maior produção industrial, Sudeste e Sul, e agrícola Centro-Oeste, também são do Centro-Sul brasileiro. Seus avanços econômicos ocorreram desde o período da cafeicultura no início do século XX, que dinamizou não só a produção, como também as infraestruturas. São cidades altamente desenvolvidas, onde tem uma infraestrutura, de boa qualidade, saúde, educação, lazer e tudo mais. Por outro lado, os elevados índices de urbanização geram vários problemas sociais e quase destruição de 3 grandes tipos de vegetação: a Mata Atlântica, a Mata de Araucária e o Cerrado. As principais cidades são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. Vocês sabem, não é, gente? Que tem um lado positivo, que é a industrialização, o povoamento, a crescente economia. Só que, por outro lado, para se construir cidades, rodovias, viadutos, ferrovias, o que é que acontece? O desmatamento, o devastamento, a destruição das áreas naturais. E isso causa o quê? Um prejuízo à natureza, não é? Olha aí, como referência para o Centro-Sul, a região geoeconômica Centro-Sul, a PRO escolheu a cidade de São Paulo, a principal metrópole brasileira, que hoje está sendo, até agora, não é, a mais afetada pelo coronavírus, devido ao grande número de pessoas que circulam nas ruas, não é, diariamente. O movimento é muito grande, mas que tudo vai passar e vai ficar tudo em paz, com fé em Deus. Aí está o mapa da região geoeconômica do Brasil, onde vocês podem ver, aqui está o quê? A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, aqui de vermelho, ok? Agora eu quero que vocês façam as atividades das páginas 28 e 20, 28 e 29, voltem, dê pausa, leiam com atenção, esse assunto está no livro, viu? Estudem direitinho, fiquem com Deus, estou morrendo de saudade, um beijo grande, amo vocês.